Sabe quando uma marca lança um produto realmente revolucionário? Ou então quando eles colocam uma feature escondida que muda a forma como você usa esse produto no dia a dia? Ou até aquela marca que é o gold standard do mercado e todo mundo só fala dela e sempre fala que os produtos dela são os melhores. Mas aí quando você compra, o produto é uma merda. Sim, Teradek Small HD, eu tô falando de vocês. Pois é pra isso que a gente criou essa área do canal. E hoje nós vamos falar sobre o novo Tilta Nano Nucleus 2. Não é patrocinado pela Tilta, eles não deram esse produto, nós pagamos o valor cheio por ele e eu comprei porque eu gosto. Bom, foi em 2017, quando a Tilta lançou o Nucleus M, que eles realmente trouxeram uma revolução no mercado. Antes disso, todos os produtos e acessórios de câmeras de cinema ou acessórios profissionais, eles tinham duas categorias. Ou eles custavam até mais ou menos $1000, bem perto dos $1000, e eram completamente horríveis, era uma merda. Ou então eles custavam de 4, 10, 40 mil dólares, o céu é o limite, porque isso ia ser usado apenas em Hollywood, e era um produto bom. E esse era o caso dos wireless focus. Os wireless focus, eles sempre foram produtos caríssimos. A solução para isso eram os focos manuais, que eram bem parecidos com esse aqui, onde você colocava do lado da sua câmera e você rodava e ele tinha um motorzinho que rodava. Não tinha nada de automático, nada de wireless sobre isso, era só um jeito de você transferir o seu foco direto da lente para uma roda. Essas soluções antes de 2017 eram normalmente perto dos $1000. E os focos wireless, que eram da Arri e de outras marcas, custavam de 4, 10. O preço realmente era o limite. Até que a Tilta lançou o Nucleus M, que veio nessa caixa gigantesca, cheia de acessórios, por $1000. Eles mandavam 2 motores de foco extremamente grandes, robustos, com um torque incrível, um controle muito bom, gigantesco, que controlava os 2 motores ao mesmo tempo. Você podia colocar aqui a íris, o foco e o zoom nesse joystick aqui. E junto vinham esses 2 handles aqui, que sinceramente parecem de uma Glock, de tão bem construído que eles são. E você consegue controlar os motores de foco por aqui. Você queria usar um shoulder rig com a câmera, você usava um shoulder rig. E aí aqui você tem controle do zoom, você tem controle de REC, e você tem controle do foco aqui. Era um pacote realmente incrível. Por $1000, ninguém nem acreditou que eles iam shippar e enviar esse produto. E lá de volta em 2017, nós compramos isso aqui junto com a nossa primeira head. E foi, eu costumo falar que foi até hoje um dos melhores investimentos que nós já fizemos. Você pode ver que eles estão cheios de marcas, eles estão bem arranhados realmente, e a gente usa até hoje. É incrível. Esse motor aqui é incrível. E ele revolucionou o mercado. Não é que ele revolucionou o mercado do foco wireless, é que ele revolucionou o mercado de acessórios de câmeras profissionais. Depois dele, as fabricantes perceberam o mercado de videomakers é muito maior do que o mercado de filmmakers profissionais de Hollywood. Existe muito mais videomaker do que diretores em Hollywood fazendo um filme. Então eles começaram a desenvolver produtos que pegavam a funcionalidade de um acessório de cinema de Hollywood por uma fração do preço, entregando a mesma coisa que esse acessório de Hollywood entregava. E foi assim que surgiram produtos como os transmissores wireless de vídeo super baratos, por exemplo, da Holyland, que vieram de cara para competir com o Teradek. Os sistemas de câmera car da Tilta e da Movimax, que vieram de cara para competir com um câmera car full size do mercado. Os próprios produtos da DJI, o Ronin competindo de cara com a Freefly também, o Ronin custando $1000 e o Freefly custando $10 mil. Claro, não é uma comparação bem justa essa. Mas o meu ponto aqui é que depois do Nucleus M começaram a vir diversos acessórios com funcionalidades profissionais diretas de Hollywood, como o Nucleus M, por uma fração do preço. E foi aí que a Tilta lançou o novo Nucleus dele, que foi o Tilta Nucleus Nano. Bom, eu não tenho ele aqui. Eu não tenho ele aqui para mostrar para reviews, por quê? Porque eu não gosto, não gostei. Ele é um sistema com um motor muito pequeno, muito fraco, e que quando você colocava uma lente vintage nele, ele não tinha torque suficiente. Então a gente continuou usando o Nucleus M até hoje. Mas o Nucleus M tinha um único defeito. Apesar desses motores eles serem muito fortes e conseguir dar torque em qualquer lente, eles são pesados também. Então eles acabam adicionando um peso muito grande na frente da câmera. Ele acaba deixando que a estabilização, se você está usando num câmera car, por exemplo, igual a gente está aqui nesse setup super leve de uma Komodo com uma Leica R e um RS3 Pro, você pode ver que ele vai adicionar muito peso. E quando você consegue a estabilização, ela tá no cabelinho de dar errada. A única alternativa que a gente tinha era o foco do RS3 Pro, que é um motor bem forte. Ele conecta direto aqui na câmera. Ele não vai entrar nesse, ele precisa de um adaptador, porque em vez de ser 15 mm, a DJI resolveu fazer 12, o que, na minha opinião, é uma burrice e acaba dificultando bastante a nossa vida. E ele, sinceramente, funciona perfeito. O único problema é que você não tem um controle para conseguir puxar foco, que presta.
você tinha esse controle da DJI, que tem só isso aqui, que sinceramente é bem horrível para puxar foco. Você não conseguia mapear o Nucleus M para controlar ele, então não servia. Então acabava que a gente não conseguia usar ele no Camera Car, por exemplo. A gente só conseguia usar num setup igual até esse aqui com o ring. Aí a gente conseguia usar esse sistema de foco, porque ele é forte o suficiente, ele tem torque o suficiente, só que ele não tem uma unidade externa de foco muito legal que não seja caríssima. E foi aí que entra o Nucleus Nano 2. O Nucleus Nano 2, a Tilt acabou de lançar ele, a gente acabou de conseguir comprar, eu tava super ansioso para eles conseguirem lançar. E ele vem num pacote muito parecido do que o do RS3 Pro. Você pode ver que o motor é quase do mesmo tamanho. Ele tem um torque 5 vezes maior do que o do Nucleus Nano. Isso quer dizer que ele vai ter um torque mais aproximado ao do Nucleus M. A gente já testou. Ele não chega na mesma força do Nucleus M, mas olha o tamanho. A diferença de peso é gigantesca. Dá para sentir na mão aqui que ele é no mínimo umas 3 vezes mais leve. E aí é muito simples. Aqui dentro da caixa vem o Nucleus Nano, o motor de foco, vem também um suporte para caso você queira colocar numa lente sua que não tem foco, um suporte de lente para você diminuir os trancos que ele dá, um suporte de longarina para você prender na sua câmera. Um toque muito legal deles é ter incluído esses 2 parafusos, porque não deixa a longarina mexer, isso é um grande problema, suporte de longarina com só um parafuso não funciona. Vem um kitzinho de chave Allen e um cabo USB-C, que sinceramente é melhor você jogar ele fora, porque ele não presta. Sinceramente, ele não presta, ele não dá a potência que o Nucleus Nano precisa. E a gente só conseguiu ligar ele no sistema do Ronin na entrada certa com o próprio cabo do Ronin. Ainda bem que o Ronin vem um monte de cabo USB-C. E aí você pega esse motorzinho aqui, coloca ele aqui, trava aqui, super simples. Pluga o cabo USB-C do Ronin, não o da Tilt. Ele vai autocalibrar a lente e pronto, agora ó, tem controle total do motor de foco e também o REC funcionando. Bom, algumas features que o Nucleus Nano tem, como eu falei para vocês, é que ele tem 5 vezes mais torque que o Nucleus Nano original. Isso não quer dizer que é tudo que você pode precisar. Por exemplo, essa Leica R90mm é uma lente vintage, ela tem um anel de foco mais duro. Quando a gente usou a primeira vez, foi quase que impossível conseguir calibrar, nem na calibração manual, nem na calibração automática funcionou. A gente precisou atualizar todos os softwares, tanto da handwheel quanto dos motores, e depois de 1 hora atualizando o software, ele desbloqueou um modo que agora ele automaticamente tem mais torque, e por isso, agora ele consegue. Você pode ver que o motor ele demora um pouco para alcançar se você tentar o throw completo da lente, tá vendo? Mas isso é normal em qualquer motor de foco. Quanto mais torque tiver, mais rápido ele vai conseguir mexer e chegar nesse ponto que você tentou, se você tentar um foco entre o Infinity ao macro. Uma feature muito legal que a Tilta adicionou foi em preservar o ecossistema da Tilta. Ele é um foco que esse controle, essa handwheel aqui, funciona com quase qualquer tipo de motor. Então ele não funciona só com o Nucleus Nano 2, mas ele funciona também para controlar o foco da DJI. Então se eu não quiser usar o foco da Nano 2, ou se achar que ele não está dando conta, a gente pode fazer um teste e ver se o do DJI RS3 Pro está funcionando. E quando eu colocar aqui, eu consigo controlar o foco da DJI. E aí você vira aqui, ó, de TF para DF. E aí, D de DJI, T de Tilta. Então aqui é para controlar o foco da DJI. O único problema é que você perde o hard stop, então que você pode girar infinito. E eu acho isso uma coisa negativa. Então, sinceramente, eu prefiro usar o motor da Tilta sempre que possível por esse hard stop. Mas a compatibilidade não para aí. O handwheel do Nucleus Nano 2 funciona com os motores de 2017 do Nucleus M. E a gente pode conectar ambos eles no Nucleus Nano 2 e funcionar um motor como foco e o outro como zoom nesse rocker aqui, ó. Olha que legal, tá vendo? Zoom ou Iris, né? Só para você ter noção, a diferença de torque do Nucleus M para o Nano 2, a gente está usando o Nucleus Nano 2 aqui, ó, como você pode ver, no torque máximo, e ele tá dando esse delay, então ainda poderia ter uma opção de mais torque, seria melhor pra gente. No Nucleus M, a gente usa ele na opção do low, e ele vai ser mais rápido do que o Nucleus Nano na opção de torque máximo. Então você pode ver que tem uma grande diferença de potência, não é à toa que vem todo esse peso e todo esse tamanho perto do motor. O uso ideal é usar o Nucleus M quando a câmera está num tripé ou num gimbal bem parrudo como o Ronin 2, e quando a câmera estiver no RS3 Pro, por exemplo, que é onde ela está 99% do tempo dela, ela vai estar usando o Nucleus Nano 2. Mas é importante eu comentar também que o modo de atualização dele é extremamente intuitivo e fácil. É só você entrar em System, Firmware Update, ele conecta no Wi-Fi igual um celular e baixa o software dele dentro da wheel pelo Wi-Fi. Você não precisa ligar ele no computador, você não precisa vir com um SD e colocar aqui com o software, não. Ele faz isso tudo sozinho dentro dele. Sinceramente, essa é uma feature que eu gostaria de ver em
todos os produtos implementados, no sistema de wireless de vídeo, no sistema de wireless de foco, no sistema do Ronin RS3. O Ronin RS3 já faz isso, mas aqui é um produto mais parrudo, né? Ver isso num produto de ecossistema tão pequenininho como um wireless focus é incrível, e a Tilta tá de parabéns por isso. Outra função legal do Nucleus Nano 2 é a função de programar stops de foco. Então, se eu clicar aqui no botão função uma vez, eu marco esse ponto de foco. E aí, se eu clicar mais uma segunda vez, eu consigo marcar mais outro ponto de foco. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Toda vez que eu passar por ele, ele vai dar um feedback vibrando a hand wheel, que eu vou poder sentir e saber que eu passei por esse ponto. Mas muito mais legal que a função de keyframe é a função A e B. A função A e B funciona da seguinte maneira: você seta o seu foco no ponto A e clica aqui. Assim que eu cliquei aqui, eu vou colocar o foco no ponto B. Vamos falar que o foco é muito próximo e aqui seria o ponto B. Aí eu seguro aqui de novo e agora ele mapeou todo o range da hand wheel para dentro do ponto A e B. Então eu vou rodar aqui muito e eu vou ter um hard stop físico que vai travar exatamente só na função A e na função B, tá vendo? Então não tem risco de você passar esse ponto. Isso é uma feature que só tinha nos focos da Arri, que custavam mais de $4.000. O que não é tão incrível, é o firmware dele já vir um pouco bugado com função de torque bem fraca, que pode fazer você achar que esse motor não tem torque suficiente, você vai descobrir que ele só vai ter torque suficiente quando você atualizar. A segunda coisa seria que você só consegue controlar o motor de foco quando você está na página de foco. Se você abrir o menu, por exemplo, você pode rodar aqui o quanto você quiser e o motor não vai mexer nada, o que é extremamente estranho, sinceramente, porque às vezes eu quero simplesmente mexer na sensibilidade do meu motor e eu não posso testar quanto isso fez de diferença, porque eu tenho que mexer na sensibilidade, voltar para cá e aí sim eu consigo ver. Isso é uma coisa que não acontecia no Nucleus M, tá? O Nucleus M não importava, você pode estar aqui nesse modo dele. Se eu entrasse no menu e viesse mexer aqui no motor de foco, a quantidade de torque dele, eu podia testar instantaneamente que ele ia mexer o motor. E isso era muito melhor para você conseguir configurar e deixar perfeitamente setado o seu motor de foco para o seu gosto. A outra coisa é que vale uma bela de uma leitura no manualzinho. A Tilta tem um vídeo de 47 minutos explicando a funcionalidade dele e não é à toa. Apesar de parecer um sistema que você pode simplesmente abrir a caixa, plugar na sua câmera e sair usando, ele não é tão intuitivo assim. Ele tem as cores aqui no motor de foco, onde você vai clicando e ele vai mudando. O que elas fazem, não tinha a mínima ideia. Aí depois de ver o vídeo de 47 minutos, eu descobri que o laranja é para foco, o azul é para zoom, o laranja deve ser para íris, não sei. Bom, esse é o review do Nucleus Nano 2. Revolucionário? Não, de jeito nenhum. Um update do revolucionário. Se você quer ver vídeos como esse aqui no canal, não esquece de deixar seu like. E se tem algum produto específico que você quer ver o review, por exemplo, esse slider aqui que não parou quieto o vídeo inteiro fazendo esses B-rolls incríveis que vocês estão vendo, quer ver o review dele? Comenta aí. É isso, bros. Até a próxima.